Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 12. Gênesis, capítulo 12. A gente vai estudar um pouquinho hoje, rapidamente, sobre chamado. O que é um chamado e como a gente pode saber se um chamado é de Deus ou não, como responder a um chamado. E eu quero fazer isso com base no texto que, para mim, representa o maior dos chamados da Bíblia, que é o chamado de Abrão, que depois se tornou Abraão. Gênesis capítulo 12, a gente vai ler do verso 1 ao verso 3. Antes de ler, feche seus olhos, eu quero fazer mais uma oração com você. Querido Deus, obrigado pelo privilégio de ter a Bíblia. Obrigado por estarmos aqui agora prontos para ouvir a Tua palavra. Que essa palavra entre no coração de cada um de nós e que a gente entenda o Seu recado para nós nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gênesis 12, verso 1 ao verso 3 diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito. Gente, essa história de Abrão, ela me intriga muito, porque é um chamado que Deus fez a um homem, Abrão, que prontamente obedeceu. Abrão, ele era parte de uma família muito rica, ele morava numa cidade, o seu pai era muito influente naquela cidade, estudiosos dizem que ele vivia numa certa zona de conforto, e Deus, de uma hora para outra, chama Abrão para deixar tudo para trás e seguir para um lugar que ele nem sequer sabia onde era. Gente, isso para mim é um pouco estranho, porque quando a gente se torna missionário, a primeira pergunta que fazem é: o que você fez de errado? O que você fez de errado? Quando eu saí da Novo Tempo e fui ser missionário, BJ, o que você fez? O que você fez? O que você largou aqui o Brasil, a Novo Tempo? O que você fez? Eu fiquei uns 2 anos desmentindo, um monte de história que inventava de mim, até que eu desisti e falei: pode acreditar, tá de boa, deixa, vai, pode falar. Cada coisa. Porque às vezes a gente pensa que missionário é aquele que, não deu certo em nada, vai lá tentar a vida em outro país. Quando na verdade é totalmente o contrário. E Abraão nos mostra isso. Um homem importante, um homem especial, de uma família importante, numa cidade importante, recebe um chamado de Deus. Um chamado maluco, um chamado sem destino, e ele deixa tudo para trás para seguir o chamado e o propósito que Deus tinha para ele. Pensa você nessa situação. Gente, se coloca um pouco no lugar de Abrão. Pensa você, agora, fim de ano, Natal, você reúne a família e fala: família, eu, minha esposa, eu e meu marido, a gente quer fazer um comunicado importante. Esse provavelmente é o último Natal que a gente vai passar junto. Como assim? Não, a gente está indo, vamos ser missionários. Qual vai ser a primeira pergunta que a sua família vai fazer para você? Não, a primeira vai ser: está ficando louco? O que aconteceu? Está tomando remédio? Perdeu o emprego? Mas a segunda provavelmente vai ser: para onde você vai? O que você vai fazer? Qual é onde você vai ficar hospedado? Tem seguro saúde? E Abrão não teve nenhuma dessas respostas. Deus só chegou e falou: Abrão, sai. Deus ainda cita tudo que Abrão tinha que deixar para trás para cumprir o chamado. Parece que Deus estava cutucando: você vai sair da tua casa, da casinha do papai e da mamãe, do meio dos seus parentes, do colchãozinho gostoso, da comidinha pronta, e vai para um lugar que você ainda vai descobrir. A história de Abrão me intriga muito, e esse texto foi o meu texto preferido, especialmente durante o tempo em que a gente sentiu Deus chamar a gente para ser missionário fora do Brasil. Eu quero compartilhar rapidamente essa história com vocês. Deus, ele fez um chamado para minha família, e essa para mim foi a primeira parte. E a primeira parte desse texto é que Deus mandou Abrão sair. Deus falou: sai, simplesmente sai. Deus não deu detalhes, não deu informação, só falou: sai. A gente lá em casa viveu algo muito similar. A gente estava aqui no Brasil, a gente estava trabalhando, estava feliz da vida, morando numa casa gostosa, estava na cidade da minha família, estava trabalhando na Novo Tempo, um cargo que eu amava. Só que do nada Deus colocou no nosso coração um descontentamento que foi muito curioso. A gente começou a perceber e se incomodar de que a gente poderia fazer mais.
Eu lembro que um dia eu preguei sobre missão, sobre evangelismo, eu era evangelista da Novo Tempo, e eu parei, cheguei em casa, olhei para a casa do vizinho e pensei, será que o meu vizinho sabe que eu sou pastor? Será que o pessoal no meu condomínio sabe que eu sou pastor? E eu comecei a me sentir uma fraude, porque eu falava de Deus, eu falava para as pessoas falarem de Deus, mas no meu dia a dia eu não falava. E aí eu comecei a falar, Deus, me usa como bênção, eu quero falar do Senhor para outras pessoas. Só que eu comecei a ver que eu não tinha oportunidade, porque eu trabalhava com crente, estudava com crente, jogava bola com crente, ia para a igreja de crente, minha filha ia para a escola de crente. E aí intencionalmente, eu e a minha esposa tomamos uma decisão de nos permitir estar em lugares onde provavelmente a gente seria os únicos cristãos da mesa. Irmãos, eu não vou entrar em detalhes, é uma história longa, mas Deus começou a fazer milagres assim, gigantescos na nossa vida. A gente saía de casa de manhã e falava, Deus, usa a gente como instrumento para falar de você hoje. Coloca alguém no nosso caminho. E Deus colocava pessoas. A gente começou a me inscrever numa aula de futevôlei, só para conhecer gente que não era crente. Um dia me chamaram para um churrasco, eu cheguei em casa, amor, me chamaram para um churrasco. Ela falou, mas você é vegetariano. Falei, mas só vai ter eu de crente lá, eu vou poder falar que eu não como carne, que eu não bebo cerveja, vou poder testemunhar. Eita, mas é engraçado. O menino cresceu na igreja, né? Nunca fez nada de errado ali. E a gente começou a viver experiências diárias com Deus, diárias na missão, até que chegou um ponto que eu olhei para a Dani, ela olhou para mim e a gente falou, a gente quer viver isso todo dia. A gente quer, sabe, não quer viver missão só uma vez, a gente quer viver isso todo dia. E começou a orar por isso. E Deus, de uma maneira miraculosa, começou a empurrar a gente para fora. Começou a mostrar que Ele queria que a gente estivesse em lugares onde a gente estivesse em total desconforto. Em 2 semanas, quando a gente sentiu Deus chamando a gente para sair, eu tinha uma passagem para os Estados Unidos para fazer uma semana de oração. Eu olhei para minha esposa e falei, e se a gente for e não voltar? E a minha esposa é mais doida que eu, falou, seria massa, né? E fomos, ok, comuniquei meu chefe, pedi licença da obra, vendemos as coisas, foi um período muito fácil, muito tranquilo, e tudo que a gente tinha se resumiu a 2 malas, porque uma estava cheia de Bíblia que a gente estava levando para os Estados Unidos. Foi muito difícil, irmãos, deixar tudo para trás, especialmente sem ter um plano claro. Eu lembro que eu olhava para minha esposa, para as minhas filhinhas e falava, como é que eu vou sustentar elas? Quando a gente chegou nos Estados Unidos, eu com o meu dinheirinho da rescisão contratual aqui do Brasil, falei, vou viver uns 10 anos nos Estados Unidos. Eu vi que não dava em 3 meses e ia acabar tudo. Eu e minha esposa, o primeiro dia que a gente chegou lá, a gente começou a chorar, dentro do mercado nos Estados Unidos. Minha filha pediu uma boneca, e eu fiz as contas, falei, se eu dar essa boneca, será que lá na frente? E eu pensei, Deus, o Senhor me tirou do Brasil para não poder dar uma boneca para minha filha. Mas Deus é bom, e a promessa dele se cumpre na nossa vida. E eu, no primeiro sábado nos Estados Unidos, eu preguei sobre esse texto. E aí, nesse texto, Deus fala, né? Primeiro, saia, e ele diz, eu vou te abençoar. E assim que eu cheguei nos Estados Unidos, eu comecei a reclamar essa bênção. Deus, sai em mim agora. Cadê tua bênção? Abençoa, manda a bênção, abençoa. E Deus abençoou muito mais rápido do que a gente imaginou. A gente foi chamado lá, como um contrato, mas fui chamado para ser pastor na Igreja Adventista de Orlando, brasileira. Assim que eu cheguei, na primeira semana, recebemos um abraço, uma comunidade, um povo acolhedor, fizemos pequenos grupos, minha filhinha foi dedicada naquela igreja. Posteriormente eu fui convidado também para trabalhar como contrato na conferência geral, na área de mídias sociais, que é a área que eu gosto de trabalhar. E tudo estava indo bem, tudo estava uma benção, e eu falei, entendi, Deus. Meus amigos ligavam e falavam, BJ, entendi, você tinha tudo no esquema, né? Já tinha um plano aí e tal, e enfim, a gente só aceita. Até que um dia o meu chefe me chamou para visitar as Filipinas. Falou, BJ, meu chefe na conferência geral falou, vai nas Filipinas, a gente vai ter um treinamento, quero que você dê um treinamento de rede social. Beleza. Irmãos, minha primeira vez na Ásia, quando eu pisei os pés nas Filipinas, eu senti Deus chamando a mim e a minha família para irmos para lá. Na hora eu hesitei e eu briguei com Deus na minha mente, falei, Deus, acabamos de chegar nos Estados Unidos, 6 meses, a mudança é muito difícil, quem já morou fora sabe, a gente às vezes tem uma ideia glamurosa, morar nos Estados Unidos, mas gente, morar fora, você vira um bebê de novo, você começa a vida do zero, você não sabe onde comprar um remédio, enfim. E eu falei, Deus, eu não vou fazer isso com a minha família. Agora que minha filhinha tem amiguinho, minha esposa está bem, não vou fazer isso. Aí eu falei, Deus, se você quer que eu venha ser um missionário aqui, você vai convencer a minha esposa. Irmão, cuidado com o que você pede para Deus, viu? Porque Ele responde rápido.
Mesmo dia minha esposa me ligou e falou: amor, eu estava aqui tomando banho e pensei, por que a gente não vai morar nas Filipinas? Aí eu falei: oi, alguém falou com você? O que aconteceu? Ela: não, a gente não saiu para ser útil. Eu acho que aí, pelo que você está falando, a gente vai ser mais útil do que está sendo aqui. Aí eu comecei a argumentar, né? Não, amor, mas pensa bem e tal. E aí ela falou: a gente não saiu para ser missionário? Então vamos, onde é que Deus está mandando? Se está mandando aí, vamos embora. Gente, um mês depois a gente estava embarcando, nos mudando para as Filipinas. Morávamos a uns 5 quilômetros de um vulcão ativo. Um país com terremoto quase todo mês. Lembro de um terremoto que teve lá. E mudar para os Estados Unidos foi difícil, para a Ásia mais ainda, comida diferente. Lá cheguei lá no café da manhã, pedi um pãozinho e me entregaram arroz. Aí no almoço pedi um feijão, me entregaram arroz. Aí na janta pedi arroz. Falei: não come outra coisa não, só arroz. E foi uma mudança muito drástica para a gente, mas Deus nos acompanhou. Só que ainda lá nas Filipinas, estudando inglês e trabalhando, eu comecei, na verdade eu não estava trabalhando, a gente estava tentando achar um espaço para trabalhar. Só que é muito difícil, especialmente na igreja, quando você chega num lugar e fala: eu vim ajudar, e o povo: tá, mas quem mandou você? Ah, não, a gente comprou a passagem, veio e tal. Eles: não, o que você fez de errado? Como assim? Você vive de quê? Não, vivo aqui na internet, vendo meus livrinhos e tal. O povo não acredita e deixaram a gente de molho lá. E eu entendo, eu também não acreditaria se chegasse um doido falando isso na minha igreja. Mas eu falei: Deus, cadê a última parte do verso? O Senhor prometeu que através de Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Beleza, saímos, estamos aqui na Ásia, e agora, Deus? A gente quer abençoar, eu quero pregar, eu quero ajudar pessoas, só que a gente não achava espaço. Especialmente nas Filipinas, que eu fui descobrir depois que cheguei lá, que é um dos países mais cristãos do mundo. É um dos países onde a igreja adventista é mais forte no mundo, e eu só descobri quando eu estava lá. Eu pensei que estava indo para o campo missionário, cheguei lá, todo mundo crente. Eu falei: o que é isso? Mas eu precisava daquele momento. Até que um dia a gente foi visitar a Tailândia, e ali na Tailândia a gente começou a ver a terceira parte do verso se cumprindo. Quando chegamos na Tailândia, um país onde a igreja adventista está presente há 100 anos, e até hoje só tem 15 mil adventistas, 10 mil deles são estrangeiros que estão trabalhando lá. Um país onde mais de 90 e tantos % é budista, onde os desafios para a pregação do evangelho são gigantescos. E quando a gente foi visitar, realizar um sonho nosso de passear na Tailândia, quando chegamos e pisamos o pé lá, eu olhei para minha esposa, ela olhou para mim, a gente deu aquele sorrisinho e a gente já sabia o que ia acontecer depois. Eu fui chamado para dar um treinamento na Hope Channel, no Novo Tempo da Tailândia. Falaram: a gente quer que você dê um treinamento para todos os nossos funcionários. Preparei aquela palestra, traduzi para o inglês, decorei tudo. Chegou lá, me colocaram numa sala com 5 pessoas. Aí eu falei: é só para de liderança, né? Na Novo Tempo do Brasil, lá tem 500 pessoas. Eles: não, mas Jota, é toda a nossa equipe. Eu falei: mas vocês falaram que vocês fazem TV para 5 idiomas? Eles: cada um faz para um. Ele é do Camboja, ele é do Laos, do Vietnã, cada um para um, fechou? Aí gente, ali meu coração, sabe? Trabalhava no Brasil, 500, 600 funcionários para 2 idiomas, países majoritariamente cristãos, e do outro lado do mundo, onde a mídia é uma das únicas ferramentas, uma pessoa para cada idioma. Nem precisei brigar com minha esposa. Olhamos um para o outro, voltamos para a Tailândia, pegamos para as Filipinas, pegamos nossas coisas e nos mudamos para a Tailândia. Essa era a nossa casinha, uma casinha lindinha. A casa é linda, mas serviço em volta, terrível. Os bois entravam ali, era uma guerra. E lá na Tailândia, a gente ficou um ano, até nos darem a oportunidade de pregar. Mas Deus é bom. E depois de um ano tentando ajudar, o asiático, ele respeita muito a hierarquia. Então, mas pastor, enfim, até que um dia me chamaram para pregar, e isso foi abrindo as portas. A gente começou a chamar missionários para lá, para ajudar a gente no trabalho. E depois, um desafio gigante que a gente teve era de visto, porque a gente não tinha visto. A gente estava lá com visto de turista, renovando, saindo, entrando, e tentando achar algo para fazer. Até que um dia a polícia olhou para a gente e falou: olha, quero te fazer uma pergunta. Numa dessas ida e volta que a gente ia para renovar os 3 meses de visto de turista. O pai olhou e falou: estou vendo o seu visto que você fica mais no nosso país do que no seu. O que está errado? Aí eu falei: porque eu amo a Tailândia. Eu amo a Tailândia. Ele olhou, não engoliu a história. E lá na Ásia você precisa ser muito sincero, muito franco. Eu olhei para ele e falei: não, vou ser sincero com você. Estou tentando achar uma maneira de morar aqui. Só que eu não encontrei ainda, não tem ninguém que me ajuda, não tenho trabalho.
mas eu, minha família, a gente quer morar aqui, só que a gente está procurando a maneira. Ele olhou para mim e falou, você sabia que eu posso te mandar de volta agora para o seu país, né? Eu falei, sabia. E eu, minha esposa, 2 filhinhas. Ele falou, não, mas senta aqui no meu computador que eu vou te mostrar as opções de visto que você pode fazer. Aí o policial da imigração se tornou o meu consultor imigratório. Falou, olha, aplica para esse que eu acho que você dá. E eu e a Dani lá olhando o computador, minha esposa não entendendo nada. Mas ele falou, olha, estou brincando com você, mas é a sua última chance. Em 3 meses, se você não achar nada, você tem que ir embora da Tailândia. Durante 3 meses, irmãos, eu olhei tudo que eu podia fazer, preparei os documentos, não consegui nada. No último dia do visto, eu pus minhas coisas no carro, despedi dos amigos e a gente foi sair do país. A gente foi sair para o Laos para tentar voltar algum dia. A gente não sabia quando ia voltar. E quando eu estava a caminho da fronteira, no dia final do nosso visto, a universidade me liga e fala, pastor Vitor, você aceitaria ser pastor da nossa universidade? Aí eu, oi? A gente está precisando de um pastor e a gente queria te chamar para ser pastor. E a gente quer te dar um visto, uma casa para morar e também um salário mensal, que era uma coisa que a gente não tinha há anos. Deus deixou muito claro que Ele estava cuidando de mim e da minha família, amém? Sabe, irmãos, quando a gente aceita o chamado de Deus, é um pulo no escuro, aos nossos olhos. Mas não é no escuro porque a gente está nas mãos de Deus, sabe? E Deus, Ele é dono de tudo, e Ele cuida da gente. A gente viu na nossa vida chegar num ponto que a gente não precisa se preocupar com mais nada, porque Deus está cuidando da gente. E eu vim aqui hoje com esse recado para você, para que você entenda que a sua segurança não vem do cartão de crédito, não vem do seu trabalho, não vem da sua aposentadoria, a sua segurança vem de Deus. Irmãos, às vezes me dá uma angústia no coração, dá vontade de chorar quando eu venho para o Brasil. Chorar ao ver o nosso povo dormindo num comodismo, dormindo numa tranquilidade que tem deixado a gente inerte. Semana passada, vindo para o Brasil, paramos no Egito, uma conexão, 3 dias ali, fui na igreja no sábado. Cheguei na porta da igreja, fui fazer um vídeo, uma foto, chegou ali 2 policiais, falaram, que você está tirando foto da igreja? Eu falei, não, eu vim aqui assistir ele. Você é cristão? Sou, pode entrar. Até parei de fazer, guardei o celular, perguntei para o irmão, que tem 2 policiais ali, tem alguma coisa errada? Não, de boa, eles estão ali para que nenhum muçulmano entre na nossa igreja. Irmãos, policiais na porta, 24 horas, olhando quem entra e quem sai. E nosso povo no Egito não pode convidar um amigo não cristão para ir para a igreja. E a gente tem programa, a gente tem projeto, a gente tem dia especial e a gente não chama de vergonha, irmãos. Eu pude testemunhar povos que não tinham Bíblia no seu idioma, e a gente tem quantas Bíblias em casa? Missionários que estão há anos sem receber R$1, vivendo só do que as pessoas dão, e a gente tem quanto recurso na nossa conta que a gente não prega, irmãos. Depois fui chamado a ser pastor, na verdade nesse processo, brasileiro é doido, né? A gente vai inventando moda. Tinha um brasileiro quando eu cheguei lá, e a gente decidiu chamar mais. Falou, vamos chamar missionário, que a maior necessidade da igreja lá na Ásia é gente. Abrimos uma casa e eu falei, vou chamar uns doidos para vir para cá, para ser missionário com a gente. 2 meses depois tinha 20 pessoas lá. A gente abriu o que a gente chama de Mission House, que é um projeto missionário, onde a gente trabalha em 2 frentes. A formação de jovens universitários na nossa universidade, já vou falar um pouco disso, e ajuda a escolas adventistas na zona de guerra num país chamado Mianmar. Está tendo uma guerra civil em Mianmar, muitas crianças elas têm que fugir para as fronteiras porque estão sendo obrigadas a lutar na guerra. Os pais mandam e as crianças ficam na fronteira esperando uma chance de atravessar para a Tailândia. O país não recebe, o outro não recebe e tem aquela multidão de crianças na fronteira. E missionários adventistas abriram 30 escolas para acolher essas crianças. Missionários voluntários, gente que não tem um salário, gente que não tem uma casa, e acolhem mais de 10 mil crianças e cuidam dessas crianças, e a gente está lá para ajudá-las também. Eu quero passar um vídeo para mostrar para você um pouquinho do que é a Mission House, que é o trabalho que a gente faz lá, e depois quero mostrar um pouquinho de como Deus tem feito milagres naquele povo, através de missionários malucos que têm se jogado para fazer essa missão. Assiste com a gente, vamos conhecer um pouquinho do trabalho que Deus tem feito naquele lugar.
Tá bom. Vou fazer uma oração. Querido Deus, a gente vai iniciar agora essa gravação e eu peço que o Senhor esteja abençoando esse momento. Então, a primeira vez que eu tive coragem de raspar a cabeça foi aqui no campo missionário. Foi um momento assim único, que a gente estava terminando uma semana de evangelismo e eu queria muito mostrar para os alunos que a gente estava 100% dedicado a isso. É um ato externo que representa um pouco esse nosso desejo, mostrar para eles que nós somos um com eles e de que a gente quer fazer o necessário, porque para nós nada é mais importante do que mostrar Jesus para esses meninos e meninas que estão aqui na raça. A nossa jornada ela começou lá atrás com um sonho no coração de fazer a diferença, de viver um negócio, sei lá, de viver 100% para a missão. Primeiro a gente foi para os Estados Unidos, depois de 6 meses a gente foi para as Filipinas, depois de 6 meses a gente foi para a Tailândia. E ainda que na Tailândia a gente não sabia o que ia fazer, nesse meio tempo surgiu uma casa que a gente podia alugar a um preço muito em conta e a gente... E não, surgiram missionários querendo vir, a gente... E não, e surgiu uma necessidade, uma clareza missionária do que a gente podia fazer. Então, junção de todos esses aspectos fez com que a gente iniciasse isso aqui, a Mission House, uma casa de missionários focados em preparar a próxima geração de líderes da igreja aqui na Ásia. Minha filhinha. Meu nome é Ingrid, eu tenho 23 anos e atualmente eu sou missionária aqui na Mission House na Tailândia. Eu desde pequena, quando alguém me perguntava qual era o seu sonho, eu falava meu sonho é ser missionária. Acredito que a história que mais me marcou na Peace River foi de uma criança, a Snow. Teve um dia que ela pegou um papel e ela desenhou um barquinho, desenhou uma pessoa pescando. Nesse barquinho tinha um avião, que é o mesmo avião que soltam as bombas durante as guerras, e tinha um tanque de guerra também, todos eles estavam apontados para a pessoa que estava no barco. E aí ela pediu o meu tradutor e ela escreveu no meu tradutor: não quero voltar para esse lugar. A gente começou a ver que Deus ele queria que a gente também tivesse uma participação ativa em alguns lugares aqui ao redor. Então, numa busca de conhecer missionários, de conhecer necessidades, a gente foi indo em diferentes regiões. E nesse processo a gente chegou na escola Peace River, que foi a segunda escola que a gente começou a fazer a diferença ali. A gente precisa atravessar o rio para chegar, fica do lado de Mianmar. Então, sempre que a gente vai lá, a gente precisa conversar com o exército, policial, enfim, de certo modo é um pouco tenso. E a gente começou a ir lá apoiá-los, primeiramente com alimentação, depois a gente foi levando itens de sobrevivência para eles usarem quando tinham que fugir, tendas, barracas que eles podiam se esconder, mochilas para colocar as coisinhas deles. E com isso a gente foi gerando uma identificação e um carinho com eles. Depois de um tempo a guerra diminuiu, agora a guerra ainda está acontecendo, mas o acampamento inimigo está a quilômetros de distância. E agora a gente está ajudando eles a melhorarem a qualidade de vida deles ali. A minha primeira vez no Peace River foi muito marcante. Tanto que quando eu saí de lá, quando a gente entrou no barquinho para voltar para o lado da Tailândia, eu chorei muito, chorei. A primeira coisa que eu vi quando atravessei foram as crianças sorrindo. E aí eu fiquei muito feliz de ver as crianças sorrindo, só que quando elas começaram a mostrar como que era a realidade delas, aquilo me tocou muito, de como elas conseguiam sorrir, não tendo uma cama para dormir, comendo 2 vezes por dia, e a maioria das vezes sendo arroz quando tem arroz para comer, vivendo numa situação que a gente que tem uma vida aparentemente normal, isso é desumano. Quando eu olhei aquela situação e olhei e vi as crianças não têm documentos, elas não vão conseguir ter uma realidade diferente do que essa, meu mundo caiu naquele momento. Conversando com as pessoas, a gente percebia que elas tinham traumas muito profundos por causa da guerra. Professores que falavam: eu dou aula sabendo que qualquer hora eu preciso pegar as crianças e sair correndo e esconder nas cavernas ou nos rios para elas não morrerem. E aí eu ficava: Senhor, por favor, volta logo. Só que ao mesmo tempo que eu ficava: Senhor, volta logo, eu ficava: Senhor, se o Senhor voltar, mas eles não conhecem quem é o Senhor. Nosso projeto ele não é um projeto social, a gente não está lá só para levar dignidade social, a gente está lá para levar Jesus. E a gente percebeu que nessa região a educação é a principal ferramenta para a evangelização. Então a gente quer sustentar e abençoar essas escolas, porque a gente sabe que através dessas escolas essas crianças conhecem Jesus e depois levam Jesus para suas famílias. Então a gente está aqui não apenas cuidando do agora, mas preparando eles para o futuro, que é para o reino celestial, para onde a gente quer levar todos eles. A forma mais eficaz que alguém pode ajudar é orando por elas, para elas terem
paz no coração, mesmo em meio à situação que elas estão no momento. Orar pelas pessoas que estão na linha de frente, que estão tendo contato com elas, porque também não é fácil estar tendo esse contato com elas, porque antes de vir para cá, a janela 1040 era um número para mim. Agora a janela 1040 ela tem cheiro, tem nome, tem pessoas. Então ela se faz com os pés dos que vão, os joelhos dos que oram e as mãos do que doam. Então eu acredito que as doações financeiras elas fazem uma diferença muito grande, porque aqui a gente consegue abraçar as crianças, sorrir com as crianças, brincar com elas, trazer um pouquinho da esperança que a gente tem, mas a gente não consegue colocar colchões para elas dormirem, a gente não consegue dar comida para elas comerem. Então eu acredito que a ajuda financeira faria uma diferença muito grande na vida delas. Sabe, irmãos, Deus tem feito maravilhas naquele lugar. Quando a gente chegou lá, a gente não tinha dinheiro nem para pagar o aluguel. A gente alugou a casa, minha esposa olhou e falou, como é que a gente vai pagar esse aluguel dessa casa? Eu falei, Deus vai mandar. E 3 dias depois, eu recebo uma ligação do Brasil dizendo, BJ, você está precisando de alguma coisa? Eu falei, então, acabamos de alugar uma casa e não tem dinheiro para pagar. Ele, não, beleza, eu pago 1 ano de aluguel. Aí eu falei, dá para pôr água e a luz também? Ele, tá bom. E Deus foi abençoando e abrindo as portas. E a gente colocando o recurso que a gente tinha, o que não tinha. E Deus foi abrindo as portas, coração de pessoas. E hoje a gente tem abençoado mais de 5 escolas das 30 escolas. A gente está fazendo projetos, reconstruindo escolas, impactando mais de 1.500 crianças naquele lugar. Deus tem feito maravilhas lá naquele lugar. Mas eu não vim aqui para pedir ajuda, sabe? Eu vim aqui para pedir você. Porque recurso eu sei que vai chegar. Deus vai mandar. Você ajudando ou não, eu ajudando ou não, Deus vai mandar, Ele está cuidando de nós e vai continuar cuidando. É importante, a gente precisa de dinheiro, mas a gente precisa de gente. A missão de Deus precisa de gente. Irmãos, o mundo, a gente acha que está tudo bem, mas não está. Ano passado a gente teve a lição da escola sabatina sobre aquela região, e se você olhar para um mapa, aquele cantinho esquecido do mundo, tem tanta gente que precisa de Jesus. A gente viajou nesses lugares, conhecendo igreja, conhecendo missionários, a gente viu uma realidade muito forte no Sudeste Asiático, que a gente não tem ideia, Rapidinho, só para você ter uma noção, Laos, o país que fica ao norte da Tailândia, o país mais bombardeado da história. A gente tem missionários lá que a gente não pode falar que tem, que é um país fechado, um país comunista. Na porta da igreja tem uma bandeira do país e uma bandeira comunista, na porta. E eu fui ensinar eles a mexer com a internet, a fazer vídeos para a internet. Aí eles, pastor, mas a gente não pode. Eu falei, e agora? A gente tem o reino de Deus está se expandindo muito lá, especialmente depois da pandemia, onde abriram redes sociais e milhares de pessoas têm aceitado Jesus naquele país. Ao leste a gente tem o Vietnã. Vietnã é um país comunista. Para pregar no Vietnã você precisa pedir autorização do governo e mandar o sermão antes para lá. O meu vizinho foi pregar, mandou o sermão por e-mail, o governo olhou e falou, não gostamos do que você vai pregar aqui, seu visto está cancelado por 5 anos. E aí você fala, não, eu mando um sermão e prego outro. Toda igreja tem uma câmera ou um agente do governo sentado assistindo o seu sermão e conferindo se você está pregando o que foi combinado. Se não, você é convidado a entrar num carro e talvez ninguém te veja de novo. A gente montou uma gráfica lá na nossa casa, porque um outro desafio missionário é a China. Muitos estudantes da China têm ido para a Tailândia, estão fechando as nossas escolas na China. Meu vizinho ficou preso 6 meses na China, e o crime dele era ser diretor de uma escola adventista, porque na China, menores de 18 anos são proibidos de entrar na igreja. Você não pode falar de Jesus para um menor de 18 anos, mesmo que seja seu filho. Nossas escolas sendo fechadas. Eu mandei, esse livro é um livro missionário, é um livro que a gente vende para sustentar a nossa missão. Só que chegou num ponto que a gente percebeu que dinheiro não é problema, e eu dou de graça. Porque eu sei que Deus vai cuidar, Deus já está cuidando, a gente pode cuidar dos outros, que Deus cuida de nós. E eu fui imprimir esse livro para poder entregar para crianças lá naquela região. Mandei para uma gráfica na China, a gráfica falou, legal o livro, hein? A história de uma pequena missionária. A gente imprime, só que você tem que tirar a palavra missionária da capa, porque é uma palavra banida. Nenhuma gráfica chinesa pode imprimir a palavra missionária. A versão em inglês ficou a história de uma pequena aventureira.
No Vietnã, a mesma coisa. Me mandaram uma mensagem dizendo: BJ, você fez uma gráfica aí? A gente fez, para poder imprimir nossos livros. E eles falaram: como é que faz? Porque a gente está querendo fazer uma também. Não estão deixando mais a gente imprimir material cristão. E aí você vai para a Malásia, um país ao sul, onde você não pode falar de Jesus na rua. A gente visitou a Malásia no dia do Impacto e Esperança, onde o mundo inteiro estava distribuindo o Grande Conflito. Esse é o livro Grande Conflito que foi distribuído lá. E aqui está escrito em amarelo. Eu perguntei para um pastor local: o que está escrito aqui? País 90%, 80% muçulmano, a Malásia. Falei: o que está escrito aqui na capa do livro? Está escrito assim: proibida a leitura de muçulmanos. Falei: como é que eu entrego um livro para alguém escrito proibido de você ler? Falaram: é o único jeito do governo liberar a gente imprimir livro cristão é dizendo que só pode ser lido por cristão. A gente ia entregar um livro, batia numa casa, o ancião da igreja falava: ai não, é do governo. Ia na outra: ixi, muçulmano. A gente dava a volta no quarteirão para entregar 2 livros. E a gente aqui pode entregar e ter vergonha do que o nosso vizinho vai achar. Indonésia, um país hinduísta, estava lá com minhas filhas. A gente passou num lugar, viu um altar, um negócio. Eu falei: vamos lá ver o que é isso. Quando eu estava lá, pararam 2 locais, na ilha de Bali, na região de Bali. Falaram: sai daí, sai daí. Eu falei: o que tem? Sai daí. Eu falei: o que tem? Ele falou: sai daí. Quando eu olhei no chão, um cachorro queimado, um monte de oferenda. Aquilo era um altar hinduísta. E gente, eu não vou nem entrar no mérito do hinduísmo. O budismo, ele não acredita em Deus. O budismo acredita em 2 milhões de deuses. Tem um templo budista perto da minha casa, eu entro lá, eu passo mal. O mundo é muito grande, gente. E é um povo que precisa ouvir falar de Jesus. Camboja, um país que teve mais de 2 milhões de pessoas dizimadas. E a gente não ouve falar disso. E a igreja tentando se reconstruir naquele lugar. Fomos visitar um orfanato de um membro adventista da Austrália, que quando era jovem, ele e a esposa largaram tudo na Austrália e foram cuidar de crianças lá no Vietnã. Crianças que tinham AIDS e as famílias não queriam e mandavam embora. Teve uma guerra no Camboja, o período do massacre. O presidente da associação ligou para ele e falou: você tem que sair agora do país, estamos evacuando todos os missionários porque tem risco de morte séria aqui. Então todos os estrangeiros têm que sair. Ele falou: eu não vou sair. Você tem que sair, todos os estrangeiros têm que sair. Ele falou: eu não sou estrangeiro, eu sou cambojano e eu vou ficar com o meu povo. O presidente olhou e falou: já que você vai ficar, a partir de agora você é o presidente da associação até eu voltar que eu estou indo. E ele virou presidente da associação por 3 meses, porque foi o único adventista que ficou naquele lugar, o único pastor. Cheguei lá, passei 1 semana com eles, eles não tinham direito o que comer e o que alimentar 150 crianças que eles cuidam. E eu falei: como é que você vive? Ele falou: Deus manda, Deus manda, Deus manda. Cheguei lá, a gente foi passar, a gente faz com frequência missões lá. Um dia antes, na verdade no caminho indo para lá, com um grupo de missionários para trabalhar com ele 1 semana, ele falou: quero te pedir desculpa, mas você não vai encontrar um lugar muito bom quando você chegar. Eu falei: por quê? Ele falou: meu neto acabou de morrer. Um menininho, brincava com a gente, 4 aninhos. Ele estava brincando e caiu um formigueiro, um cupinzeiro. Lá tem uns cupinzeiros gigantes assim. E o cupinzeiro é um instrumento que eles usam de adoração. Camboja é hinduísta, espiritualista, eles têm medo de espírito. Gente, o negócio lá é pesado. E ele acredita que o filho dele morreu nessa guerra espiritual, o netinho dele. E a gente passou 1 semana. E a nossa missão foi ajudar a enterrar o netinho e consolar a família no momento de tristeza. Visitamos um templo e quando eu voltei para casa, essa é a minha filhinha lá no Camboja. Quando chegamos em casa na Tailândia, a minha filha estava brincando, do nada ela caiu. Falei: amor, o que aconteceu? Ela: papai, eu não consigo levantar. Falei: filha, o que está acontecendo? Levanta, vem. Ela: papai, eu não consigo levantar. Falei: filha, vem cá. Ela: eu não consigo levantar. Achei que ela estava brincando, mas eu falei: filha, vem cá, vou te dar um doce. Hein? Ela chorando: papai, eu não consigo andar, eu não tenho força. Eu levantei ela tremia a perninha e caía. A gente foi correndo no hospital, chegamos no hospital, o médico fez todos os exames e falou: ela não tem nada. Falei: médico, mas ela não anda. Fomos em outro hospital, em Bangkok, na capital. De novo, o médico falou: ela não tem nada. Falei: papai, mas ela não está andando. 3 dias, irmãos, minha filhinha se arrastando do quarto para ir na cozinha, ela não tinha força nas pernas.
Eu liguei para esse amigo lá do Camboja, a gente tinha acabado de chegar e lá acontecem umas coisas assim. Falei para ele, liguei para ele e falei: Tim, minha filha tá sem andar há 3 dias. E ele falou: BJ, isso tem cara de ser um ataque espiritual. E eu falei: tá, mas eu já levei no médico, os médicos não encontram o que é. Ele falou: isso é espiritual. Eu falei: tá, mas como eu resolvo esse ataque espiritual? Ele falou: oração. Chama os anciãos, unge a sua filha. E em nome de Jesus ela vai voltar a andar. Chamei os anciãos da igreja antes deles chegarem. Uma das nossas missionárias, a Ingrid, essa missionária do vídeo, ela tem uma conexão muito especial com a minha filhinha. Ela entrou na minha casa pela porta dos fundos, eu não vi, e foi no quartinho onde a Belinha, minha filha, estava deitada. Ela chegou no quarto da minha filha, colocou a mão na cabeça da Belinha e disse assim: Senhor, o Senhor prometeu que nós faríamos milagres maiores do que o Senhor fez quando esteve aqui na terra. Em nome de Jesus, que a Belinha comece a andar. E naquele momento, minha filha levantou e começou a caminhar. Irmãos, eu estava do lado de fora de casa, fazendo um vídeo ali. Aqui a minha filhinha no hospital, não conseguia andar. E eu filmando. A minha filhinha começou a se arrastar, a Dani não viu, e ela: mamãe, eu estou andando, mamãe, eu estou andando. E aí minha esposa, impressionada com o milagre que Deus fez na vida da nossa filha, amém? Irmãos, a gente está na linha de frente, e a gente sofre desafios todos os dias. Mas quer saber de uma coisa? A gente vê milagre de camarote todo dia também. Todo dia. Tem hora que eu até nem tenho como contar. Falei, tem 3 horas aqui, é tanta história. Deus é poderoso, Deus é forte e Deus cuida de nós. A Tailândia, ela, na parte de cima, ela tem um país chamado Myanmar. Myanmar, como eu falei, está em guerra civil. Crianças nas escolas adventistas, eles são obrigados a sair da escola. Na verdade, eles não têm para onde ir. E eles ficam nas cavernas, quando vêm os bombardeios, porque o exército, ele bombardeia tudo. O exército tomou o poder e as tribos locais se rebelaram contra o exército e está aquela guerra civil. Aqui é a nossa escola adventista, na parte sul, 5 horas ali de onde eu moro. E as crianças estudam na frente da caverna. Essa é a sala de aula. Porque se vier um bombardeio, eles se escondem lá dentro e ficam protegidos das bombas. Isso aqui é a escola adventista em semana de provas, perto do rio. Porque o rio é um lugar seguro. Quando vem as bombas, eles se escondem no rio, porque do outro lado já é a Tailândia, e eles tentam, ali é um lugar mais seguro para eles. Deus tem feito milagres naquele lugar. E através de missionários que estão dando a vida, Deus está levantando um povo naquela nação. 90% das crianças chegam lá budistas, e lá conhecem Jesus. Depois que crescem, têm a oportunidade de levar Jesus para a família deles. Amém? Na Tailândia, todas as casas têm essa casinha pequena na frente, é chamada de Casa dos Espíritos, uma casinha para proteger dos espíritos. Eles acreditam muito em espírito. E lá, eu estou agora como pastor na Universidade Adventista da Tailândia. Uma universidade que tem 1.200 alunos, acho que pode aumentar o volume, não sei se dá para... 1.200 alunos, e mais da metade deles são budistas. Moram na nossa universidade, vivem na nossa universidade, mas não conhecem Jesus. Tem gente que vai direto pedir estudo bíblico, é tanta gente que a gente às vezes não consegue dar, irmãos. Dentro da nossa universidade, morando com a gente, cada sábado eu prego para pelo menos uns 100 jovens budistas. Acho que é o maior evangelismo do país, naquela universidade. E muitos jovens têm conhecido Jesus através daquela universidade. A gente está trabalhando ali também, porque lá, a Tailândia é o país mais seguro do Sudeste Asiático. As famílias mandam os filhos para estudarem lá, e depois de aprenderem sobre Jesus, de se formarem, serem discipulados, eles voltam para os seus países. E eles fazem muito melhor do que nós, porque eles sabem a língua local, a cultura local, são aceitos ali pela comunidade. E a gente está lá para tentar formar os próximos líderes da igreja no Sudeste Asiático nos próximos 10 anos. E Deus tem feito maravilhas naquele lugar. Esses são alguns alunos que eu tenho. Esse primeiro, peço até para não colocar essa foto na internet, de perto, esse primeiro fugiu da guerra. Primeira aula que eu falei, quem é cristão? Ele falou, aí eu falei, quem é budista? Ele levantou a mão, falou, eu sou budista. Por quê? Porque eu não acredito em Deus. 2 meses depois, ele me pediu para ser batizado, porque ele aceitou Jesus e queria ser um missionário. Esses outros menininhos, essa do canto esquerda do Camboja, vai na igreja há 4 anos. Falei, você já aceitou Jesus? Ela, sim. Falei, por que você não é batizada? Ela falou, eu tenho medo. Falei, medo de quê? Porque eu não sou perfeita. Falei, mas você não precisa ser perfeita. Ela, não, e se eu errar?
falei, está tudo bem, você vai, a gente vai errar, mas... Ela falou, mas eu não estou conseguindo guardar tudo. Eu falei, minha filha, vamos embora. Você ama Jesus? Amo. Você quer ser parte da igreja de Deus? Quero. E ela vai ser batizada nesse próximo ano, amém? Essa outra de branco é filha de um pastor batista. Tem sido uma bênção na nossa universidade. Essa menina de branco aqui, o nome dela é Didi. Um dia ela chegou para mim e falou, pastor, você pode me ensinar a orar? Imagina, você pode me ensinar a orar? Eu fiquei constrangido com esse pedido, alguém pedindo para ensinar a orar. Falei, claro. Aí eu falei, olha, fecha o olho e aí você fala, querido Deus, perdoe os meus pecados. Aí ela, pastor, licença. Eu falei, o quê? O que é pecado? Não tem esse conceito no budismo. Aí, ok, vamos voltar um pouquinho. Comecei um estudo bíblico com ela. A gente foi fazer uma missão e o nosso trabalho, a gente trabalha nas fronteiras, tem uma casa na fronteira e uma casa na universidade. E a gente faz esse intercâmbio sempre, para os alunos viverem a missão. E a gente quer tornar eles missionários fazendo. Levamos ela para uma mission trip, uma viagem missionária. Falei, vamos, ela é enfermeira, está estudando enfermagem. Quando chegou lá, irmãos, isso aqui é a festa de Natal, na verdade, no quintal de casa, o último Natal. Mais da metade não é cristão. Essa menina do canto aqui, ó, estava lá, no final ela postou no Instagram dela, Feliz Natal, com a fotinha do bebê Jesus. Uma outra menina, dei uma Bíblia de presente, ela postou uma foto para a família inteira ver, ela com a Bíblia na mão. E a Didi estava aqui no Natal e eu levei ela para ser missionária com a gente. E na missão, eu tentava falar com o pessoal lá na fronteira, com um tradutor, e o povo não entendia direito. Até que um momento a Didi, que é aquela de azul, ela chegou e ela entrou na casa e começou a falar na língua local. Ela olhou para o rapaz e o cara abriu um sorriso. Eu não entendi nada que estava acontecendo ali. Só vi que ele se conectou com ela de um jeito que eu estava meia hora tentando. Aí eu olhei para os outros missionários e falei, vamos embora. A Didi resolve. Ficamos na porta e ela se conectou com aquele homem de um jeito muito especial e foi a melhor missionária que a gente teve naquela missão. Quando a gente chegou de volta, a Didi falou, pastor, eu quero ser uma missionária. Só que tinha um problema, ela ainda não é cristã. Ela falou, o que eu preciso fazer? Eu falei, então, vamos conversar. Vamos continuar estudando. Você precisa aprender para levar ela. Eu quero aprender. Começamos um estudo bíblico com ela. E ela falou, posso trazer meus amigos? Pode. Hoje ela estuda a Bíblia, a gente estuda com ela. O pastor Alex, aqui de São Paulo, está trabalhando com a gente. E mais 4 amigos que estão estudando a Bíblia junto com ela também. Amém? Ela está indo embora da universidade esse ano. Ela falou, pastor, eu vou embora, mas meus amigos vão continuar fazendo o trabalho no meu lugar. Entendeu de discipulado antes mesmo do batismo. E há um mês atrás eu tive o privilégio de batizar a Didi lá na Tailândia, na nossa universidade. Uma das mais de 40 estudantes que foram batizados nesse ano. Amém? Deus está se movendo. O Espírito Santo está se movendo. E a gente é chamado a fazer a diferença na vida dessas pessoas. Um mês atrás, eu estava na minha casa. Estava lá e chegou, um amigo me ligou. Na verdade, alguém da secretaria falou, pastor, o vice-embaixador, e eu não posso falar o nome do país, está aqui e quer te ver. Aí eu, oi? Ele está aqui e falou que quer te ver. Gente, esse país é um dos países que mais persegue e mata cristãos no mundo. A gente resgatou uma aluna de lá uns 3 meses atrás, 6 meses. Ela aceitou Jesus, voltou para casa, a família falou que ia matar, e aí ela fugiu e a gente trouxe ela de volta. Falei, esse cara veio atrás de mim aqui. Ele quer almoçar com você. Olhei para minha esposa, peguei o passaporte. Falei, se eu não voltar até umas 3 da tarde, você foge. Falei, não sei o que vai com ela, o que está acontecendo? Falei, não, vice-embaixador aí veio me chamar para almoçar. Irmãos, quando eu chegou na minha casa, desci, saí da porta, estava ele e a esposa em pé, na porta do carro me esperando. Eu falei, gente, ou esse cara vai me matar, ou ele vai, sei lá, me chamar para ser embaixador também. Abriu a porta para mim, sabe quando te tratam tão bem que você fala, tem alguma coisa errada. Entrei no carro, ele começou, como é que é o trabalho que vocês fazem? Quem sustenta a missão de vocês? Quantos missionários que você tem? O que é missão? E eu não sabia se eu era sincero, se eu dava uma volta. Falei, qual é a desse cara? Aí em um determinado momento ele olhou para mim com o olhinho cheio d'água e falou, eu vim aqui porque eu aceitei Jesus. E eu quero me tornar um missionário. Ele falou, eu estava trabalhando na embaixada, alguns alunos vieram para aplicar o visto para a universidade. E eu vi no papel Universidade Cristã. Eu peguei o endereço,
comprei uma passagem e vim aqui. Tirei 5 dias de folga, porque eu quero aprender como ser um missionário. Deus me chamou para ser um missionário. Gente, eu vi a paixão no olho dele. Paixão. E eu falei, Deus está mexendo e está movendo embaixadores do mundo, porque os embaixadores de Cristo estão calados. Eu falei para ele, você quer ir para que país ser missionário? Ele, para o meu. Eu falei, você está maluco? Você vai morrer lá? Ele falou, quem vai falar para o meu povo? Quem vai pregar para o meu povo? No sábado teve uma santa ceia, e ele e a esposa chegaram para mim e falaram, pastor, eu e o meu marido queremos ter a honra de lavar os pés de um missionário. Você nos daria essa honra? Irmãos, eles lavaram os meus pés e o pé do meu pai, da minha esposa, chorando, emocionados, porque estavam lavando os pés de um missionário. E eles saíram de lá, comprometidos a serem missionários também. Irmãos, Deus está fazendo a missão dele. Deus está fazendo a missão dele. Eu não vim aqui para arrecadar recurso. De coração, e Deus conhece o meu coração. Semana passada eu preguei, o povo brigou comigo que eu não coloquei nada na tela, eu vou colocar aqui, se você quiser tirar uma foto. Se você quiser saber mais histórias, muitas histórias como essa, eu falo aqui, eu não posso falar nas redes sociais, porque compromete muitas pessoas. A gente criou um canalzinho, onde direto no WhatsApp, eu mando histórias e pedidos de oração, do que está acontecendo lá na linha de frente. Se você quiser fazer parte desse exército de oração, que é o que a gente mais precisa hoje, escaneie esse QR Code, depois ali escreve seu nome, seu WhatsApp, por gentileza, salva ali, só eu vou ter acesso a isso, e eu quero pessoalmente mandar pedidos e informações dos milagres que Deus tem feito na missão também. Se você conhece alguém, se você quer fazer parte disso, esse é o Pix da nossa instituição, a gente vive 100% de doação, e você pode também apoiar o ministério de Deus naquele lugar, apoiando através das suas generosas ofertas também. Tá bom? Tira uma fotinha, depois você vê, porque como eu falei, eu não vim aqui para receber recursos, eu vim aqui para receber pessoas. Eu termino com a última parte da minha mensagem, que é, para mim, a mais importante, que é o chamado de Deus para cada um de vocês. Irmãos, a gente precisa de gente, a gente precisa de doido lá fora, a gente precisa de doido aqui dentro. Me dá uma angústia vir para o Brasil, meu coração fica mexido, que eu fico olhando, eu fico desesperado, e se eu pudesse, eu daria o que fosse necessário, para que vocês entendessem que não existe privilégio maior do que servir a Deus, de forma integral e completa. Eu vi a história de um médico, que trabalha 6 dias por semana, 5, né, guarda o sábado, e um dos dias ele serve, ele trabalha de graça, para ajudar pessoas. Eu achei aquilo incrível. Hoje, para mim, já não é muito incrível, não. Porque eu fico pensando, na verdade, ele tinha que trabalhar os 5 dias de graça e 1 dia para se manter. Sabe, irmão, a gente vira as prioridades e a gente acha que missão é algo que a gente faz 1 dia na semana. Quando, na verdade, missão é o que a gente é. Eu ouço muita crítica, gente na internet dizendo, já ouvi umas 100 vezes, BJ, você acha que todo mundo foi feito para ir para a Tailândia? Todo mundo foi feito para ser missionário? Quem vai pregar aqui no Brasil? Irmãos, eu mais do que ninguém sei que isso aqui é um campo missionário. Eu morei aqui, esses prédios, isso é campo missionário. Só que só está pronto para ser um missionário aqui quem está disposto a ser um missionário em outro lugar, caso Deus te chame. Estou cansado dessa desculpinha, não, eu estou aqui que a minha missão é aqui, balela, desculpa. Deus precisa de missionários aqui, mas só está pronto para ser um missionário aqui quem tiver a disposição de Abraão no coração, de estar disposto a, se necessário, largar tudo para viver o chamado de Deus em qualquer outro lugar do mundo. Oh, meu irmão, não existe maior felicidade do que ser um instrumento de Deus para abençoar pessoas. Eu quero deixar 3 versos bíblicos com você, meu tempo acabou, mas eu preciso deixar isso aqui com você. A Bíblia diz em Lucas 9:59 que Jesus chegou para um homem e falou, siga-me. E a Bíblia diz que esse homem respondeu, Senhor, deixa-me primeiro sepultar meu pai. Mas ele disse, deixe que os mortos sepultem os mortos, você vai e proclame o reino de Deus. Eu sempre achei Jesus muito grosseiro aqui, como assim? Sepultar o pai, honrar a família, isso é algo importante. Mas Jesus está dizendo sim, e a Bíblia fala muito sobre amar a família, honrar o pai, é um mandamento. Mas perto do nosso amor com Deus, o nosso amor pela nossa família é fichinha, comparado ao nosso comprometimento com Deus. Quantos de nós não usamos como desculpa a nossa família para não fazer o que a gente sabe que Deus precisa fazer? Pastor, eu preciso sustentar minha família. Não, quando os meus filhos saírem da faculdade, aí eu entrego tudo, aí eu viro um missionário. Irmãos, não tem melhor lugar para criar os filhos do que no campo missionário. Estava com as minhas 2 filhas numa escola, ameaçada de bomba, e a minha filhinha brincando na terra, feliz da vida, porque estava brincando com os amiguinhos. Quer ver a Catarina brava? Eu ir para a escola missionária sem levar ela.
Ela fica brava. Pergunte para ela qual o país que ela mais ama no mundo. Ela vai falar Mianmar, país que está no meio da guerra. Um outro verso, Lucas, essa professora foi muito interessante. Ela trabalhava com a gente na Tailândia e foi transferida para os Estados Unidos. Na transferência dela, na despedida dela, ela chorando, eu cheguei para ela e falei: professora, Deus sabe do seu sacrifício pela missão. Ela olhou para mim assustada. E ela disse: BJ, você é a primeira pessoa que entende que ir trabalhar nos Estados Unidos é um sacrifício para mim. Gente, ela ia ganhar 10 vezes mais do que ela ganhava na Tailândia. Ia viver perto da mãe, perto da família. Mas ela entendeu tanto a missão que voltar para a terra dela era um sacrifício missionário. E eu falei para ela: você está pronta para ser missionária na sua terra, porque você não está voltando por comodidade, você está voltando porque você foi enviado. Irmãos, a maioria, muitos de vocês aqui são chamados para serem missionários aqui, mas você só está pronto para ser missionário aqui se você estiver disposto a não ser, ou estar em qualquer lugar do mundo caso Deus te chamasse no dia de hoje. Tem um outro verso bíblico que diz assim: Jesus olhou para outro e disse, outro olhou para Jesus, esse se ofereceu, falou: Jesus, eu vou te seguir, mas deixa primeiro despedir da minha família. E Jesus falou assim: ninguém põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Não olhe para trás, irmãos, não olhe para trás. Uma das maiores aprendizados que a gente teve na missão é de que tudo que a gente precisa, a gente já tem. E me dá angústia estar aqui, vendo a gente trabalhar para suprir necessidades que a gente mesmo cria. E não dependendo de Deus. A gente criando isso aqui, eu não estou falando para você ser inconsequente, mas eu estou dizendo, no fim das contas, irmãos, a única segurança que a gente tem é Deus. Não é o dinheiro que a gente tem na conta, não é o cartão de crédito, não é o emprego concursado, é Deus. Tudo que você quer ser, você já é. Você é um filho amado de Deus. Tudo que você quer conquistar, você já conquistou, porque você foi chamado e escolhido por Deus. Então você está livre para fazer o que Deus quer que você faça. Você está livre. Até a sua própria vida, você não precisa dela. Porque com Deus, a gente vai ter a vida eterna. Eu estava na Tailândia, eu fiz uma ultrapassagem perigosa, num dia que eu estava meio apressado, minha esposa olhou para mim nos meus olhos e falou assim: eu estou pronta para morrer, mas não de um jeito idiota como esse. Eu olhei, dei aquela risadinha, mas ela estava falando sério. Não por causa da minha ultrapassagem, mas eu olhei e falei: você está disposta a morrer por esse povo? Ela falou: claro, você não? Irmão, chega uma hora que a gente ama mais a missão do que a nossa vida. E é muito louco que a gente vive o texto bíblico que diz que quando a gente perde a vida, a gente encontra. O último texto bíblico que eu quero ler está em Lucas também. Diz assim: eis que alguém aproximando disse, mestre, na verdade está, acho que Mateus, jovem rico. O jovem rico chegou para Jesus e falou: o que eu faço para ganhar a vida eterna? E Jesus falou: por que você está me chamando de bom? Que você está aí puxando meu saco aí? Que é isso? Só Deus é bom. Se você quer me seguir, quer vida eterna, vende tudo. Na verdade falou: guarda os mandamentos. Ele falou: tenho guardado tudo. Honra teu pai, faço tudo. E aí Jesus olhou para ele e disse assim: se querem ser perfeito, vende tudo que tem e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. E a história termina de um jeito triste. O jovem, ouvindo, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. E Jesus disse: é difícil entrar um rico no reino dos céus. O problema não é o dinheiro, o problema é onde está o nosso coração. Eu fico imaginando esse jovem rico assistindo, ou talvez anos depois, escutando as histórias de Jesus e pensando: eu poderia ter feito parte. Eu poderia ter feito parte. Lendo as histórias que Jesus fez e pensando: eu fui convidado para ver isso e hoje eu só estou ouvindo história porque eu amei mais a minha segurança do que a missão de Deus. Irmãos, Deus tem feito maravilhas. E Ele vai continuar fazendo com ou sem você. Um outro aprendizado que eu tive na missão é de que Deus não precisa de nós. Na verdade, a gente mais atrapalha do que ajuda. Mas Deus permite que a gente seja parte dessa missão. Eu encontrei 2 meses atrás um casal. Morava aqui em São Paulo. Tinha uma empresa bem-sucedida. E eles decidiram vender a empresa deles. Jovens, 38, 40 anos. Investiram dinheiro e dedicaram tudo para a missão. A última vez que falei com eles estavam se inscrevendo num curso de teologia para poder estudar e servirem melhor. Tinha uma empresa aqui, centenas de funcionários, e hoje eles sustentam milhares de missionários ao redor do mundo.
E eu fico pensando, que não seria da missão de Deus, se os filhos de Deus entendessem que tudo que a gente tem é de Deus. E tudo que a gente quer ser, a gente já é. Que Deus abençoe você. Eu vim aqui fazer um chamado para você, que nesse ano você coloque o reino de Deus como prioridade na sua vida. Não para Deus te dar, mas porque Deus já te deu. Deus já te deu vida, Deus te deu saúde, Deus te deu a oportunidade de estar numa igreja. Vocês não têm ideia de quantas pessoas dariam a vida para poder participar de um culto numa igreja como essa. Deus te deu saúde e hoje Deus pede o teu coração. Eu sinto de coração que eu vou receber alguns de vocês, alguns malucos aqui no meio, lá na Tailândia. Só mandar um WhatsApp ali naquele QR Code ali, a gente conversa. Estou indo semana que vem, o avião tem vaga. Mas eu sei também que alguns vão continuar aqui. Mas não por uma desculpa, mas por um privilégio. Porque entenderam que a gente só serve para viver quando a gente vive para servir. Quero fazer um chamado e um apelo. Quantos aqui querem dizer, Deus, que nesse ano eu seja um verdadeiro missionário, entregando tudo que eu sou e tudo que eu tenho para Deus? Levanta a tua mão. Quero fazer uma oração especial por você. Feche seus olhos. Querido Deus, obrigado por ter me trazido aqui nessa manhã. Eu sei que eu não estou aqui por acaso, o Senhor me trouxe aqui porque tem algumas pessoas aqui que estão entendendo o que eu estou falando. Tem alguns que nem fazem ideia, mas está tudo bem. Eu peço que a sua misericórdia alcance, mas tem uns aqui que estão quase pulando do banco. Eu quero pedir por esses, Pai. Esses que estão entendendo que a coisa não está indo bem. Esses que estão percebendo que não está certo, Jesus está voltando, o Espírito está sendo derramado. Gente que não quer assistir sentado o que está acontecendo no mundo, Pai. E eu peço que em nome de Jesus, o Senhor chacoalhe esses corações. Deus, não precisa mostrar o caminho inteiro, mas mostra o próximo passo. Mostra o próximo passo. A gente está precisando tanto de ajuda. Uma pessoa faz tanta diferença lá do outro lado do mundo. E eu peço, Deus, leva uns filhos seus para lá. Tailândia, Egito, China, África. Leva filhos teus para lá, Pai. Ajuda teus filhinhos a entender, a sair dessa corrida de rato que a gente vive aqui nessa cidade, de querer trabalhar só para ter um carro maior, um carro melhor, um trabalho. Deus, não! Por favor, que em nome de Jesus, que nesse novo ano, as nossas prioridades sejam reorganizadas. Que assim como o Senhor chamou a mim e a minha família de uma situação de comodismo, que o Senhor chacoalhe os acomodados que estão aqui nessa manhã. Que em teu nome, Pai, eles entendam que tudo que eles querem ser, eles já são. Tudo que querem ter, eles já têm. E eles se dediquem a servir, porque a vida deles o Senhor cuida e cuida muito melhor que eles. Oh Senhor, em nome de Jesus, que o teu Santo Espírito entre no coração dessas pessoas. E que a gente tenha o privilégio, quem sabe daqui uns meses ou daqui um ano, ouvir histórias do resultado das decisões que foram tomadas aqui nesse lugar. Que o Senhor use essa igreja como uma bênção nesse campo missionário que é esse bairro. Que através das pessoas daqui sejam benditas todas as famílias da terra. É o que a gente pede em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe vocês. Obrigado pelo privilégio de estar aqui hoje.